Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes, tudo bem? Aqui é o Ricardo, um dos membros dessa quadrilha que cometem o Retrocomputaria todo mês, em particular, aquele que edita os episódios. Eu vim nesse áudio dar um pequeno esclarecimento para vocês a respeito do episódio que vocês irão ouvir. Antes de tudo, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio, muito mesmo, mas eu vou dizer para vocês que ele ficou grande. Quando eu falo grande, é que a gravação levou mais de 5 horas. Na edição, umas 2 horas ficaram pelo caminho. E como vocês sabem, não gostamos de descartar nenhuma boa conversa. Então nós decidimos dividir esse episódio que ficou ciclope, colossal, titânico e outros adjetivos. Ele será os episódios 109 e 110. Então dividiremos esse episódio em 4 partes que vocês ouvirão ao longo de junho e julho. Sei que muitos ficarão tristes, pois iriam querer ouvir tudo numa tacada só. Mas gente, dá um desconto pra mim, né? Só no processo de edição eu levei perto de 20 horas, fora a montagem. A me dá um refresco, vai, ainda mais que agora que eu voltei a rabiscar uns programinhas para MSX. Aguarde novidades para breve. Então, aproveita o episódio. Aposto que vocês gostaram tanto ou ainda mais dele do que nós gostamos de fazer. Qual é o assunto? Vocês podem imaginar. Grande abraço. Em 1983 foi criado um computador com uma concepção totalmente inovadora, a compatibilidade total. Esse computador era o MSX1. Em 1985, no Japão, surgiu o sucessor deste micro, o MSX2. O início da evolução. Venha para a segunda geração do MSX. Com ele, seu MSX nunca mais será o mesmo. Saia do passado! E velho, é esse teu compatível que não tem porta de cassete. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, talvez. Bem-vindos ao episódio número 109 da Retrocomputaria. E aqui nesta mesa de formato icosaedral, eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso. E... Sou punk da periferia, sou da freguesia do aqui pra você, sou da freguesia. Punk, manifeste-se. Você é o nosso vilão especialmente convidado de hoje. Dá pra ver que o vilão vem inclusive com a risada, né? Claro, o que é um vilão sem uma risada maligna, né? Eu sou Peter Punk e estamos aí para conversar mais sobre MSX. Cuido do site do MSX Archaeology para que vê a arqueologia e história dos computadores do padrão MSX. E hoje, sem favor nenhum, o maior arqueólogo de MSX da face da Terra. Com certeza. MSX e assemelhado. Literalmente um Indiana Punk, né? Eu acho que devo ser o maior, porque devo ser talvez o próximo do único também, né? Mas isso a gente não precisa falar que é o único. A gente prova a existência, não precisa provar a unicidade do conjunto. O conjunto existe, agora o número de elementos é outra história. Bom, tem uma parte aqui chata que a gente vai ter que relembrar o ouvinte que já tá de saco cheio de ouvir, mas vamos passar rápido isso aqui? Vambora. Pra que interessa. Cai um recap rápido, porque este episódio é especificamente sobre a segunda iteração do padrão. Assim, vários de vocês que estão ouvindo o nosso podcast já ouviram, sabem isso de core salteado, já leu isso lavrado em pedra, cantado pelos bardos. Mas tem sempre alguém novo chegando, né? Que não conhece o padrão. Então, um abraço. Algum aluno meu estiver ouvindo, né? Já vai, aproveita e vai fazendo o trabalho que eu passei, que vale nota. Mas é importante vocês conhecerem. Então, Previously on Retrocomputaria. O MSX é um padrão de computadores domésticos de 8 bits criado no Japão em 1983, apresentado na data de 27 de junho deste ano da graça de 1983 e desenvolvido conjuntamente pelas empresas Microsoft e ESC, ou ESC e Microsoft, você, dependendo da ordem que você utilizar no seu editor de texto. Depende do lado que você olha a listagem. Diferente ou dos outros computadores pessoais, diferente da linha Atari 8 bits, dos Commodore, ou até mesmo coisa como o Genesis Spectrum, a arquitetura MSX, assim como o seu pai espiritual,
Então corporal também, né? Que foi o SVI 328 da Spectra Video, ele usava exclusivamente componente prateleira. Era um micro que você montava, você ia na eletrônica, comprava o que você precisava comprar e montava. Quer dizer, um pouco mais complicado, mas enfim, vocês entenderam. As especificações eram bem simples e bem diretas. Processador Z80 da Zilog rodando a 3,57 MHz. A linha TMS 91X8 da Texas Instruments para geração de vídeo. O AY38910 da General Instruments para som. E o Intel i8-255 para cuidar da lógica de mapeamento de slot, teclado e porta de impressora. Qual era o significado disso? CPU, VDP, PSG e PPI. Isso. Então vocês vão procurar aí. Isso basicamente dava uma tela de 40 colunas com 24 linhas, 32 colunas com 24 linhas, 256 por 192, aquele modo gráfico que foi tão mal implementado que acabou ficando inútil, de 64 por 48. Detalhe, essa observação não vale pra Konami. Não, eu tô falando da Screen 3. Cara, a Screen 3 que tem a ver. Não, cara, a Screen 3, assim, se ela fosse bem implementada, ela ia fazer um monte de coisa legal. De novo, Screen 3 que tem a ver, segue o jogo. Ai! Tá bom. Já tem o jogo do Samurai lá do Ghost JP agora. JP Ghost JP. Eu tô ser chato de programar. Mas a Screen 3 foi feita pra ele. Foi feita pra esse jogo. Ah, tá. Não, tem uns joguinhos até curiosos. O F-Nano, né? Mas aí já é pra Turbo R e tudo, que usa a Screen 3, porque ela, por conta da resolução baixa dela, por mais que ela seja esquisita, ela é rápida. Você trabalha com 2K. 2K dá pra fazer muita brincadeira divertida, porque você tem velocidade de sobra pra trocar frames de um frame buffer. Mas o problema é assim, ela gasta 2 pixels por bloco de 6 linhas de forma meio inútil, porque isso te faz gastar a VRAM à toa. Mas tudo bem, isso é outra história. Mas vamos seguindo aí. Bom, voltando então à vaca gelada. Lembrando que foi comercializado no Japão, na Coreia do Sul, na Europa, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, na América do Sul, Norte da África, teve uma presença modestíssima nos Estados Unidos, particularmente vendido como parte de equipamento musical. X5, linha Yamaha CX. Isso. E teclado associado de módulo de som e etc. Beleza, mas e se vocês estão cansados de ouvir, cansados de aturar, não aguentam mais, vamos falar de atualização. Uma coisa que tem que lembrar, nas linhas japonesas, a atualização é muito mais uma regra do que uma exceção. As grandes atualizações, vamos dizer assim, médias grandes atualizações, eram muito mais comuns do que no Ocidente, em que, em geral, no caso do Commodore 64, por exemplo, que é talvez o grande exemplo disso, as atualizações eram muito mais por redução de custo ou então para aproveitar alguma facilidade de fabrico que tenha aparecido. É óbvio que existiram atualizações importantes para Apple IIGS, para Apple IIe. Deixa eu contar essa história que é bem interessante. Acho que talvez o único computador ocidental, o único computador talvez norte-americano cuja atualização ela ficou muito próxima do que foi a atualização do MSX foi o Coco 3, porque você liga a máquina e você tem um computador que é tanto um Coco 1, tanto como também um Coco 3, com suporte a todos os novos recursos já embutido no base, ou seja, você tem uma transição, uma atualização que você sente que foi uma atualização. Por exemplo, do Apple II Enhanced e pro GS, tem uma coisa maluca que, assim, legal, tem uma ROM maravilhosa para fazer interface gráfica no GS, mas não tem um comando novo no BASIC para você usar nenhum recurso novo que o GS trazia. Aí no 64, 120, 128 também, a mesma coisa com os Spectrums, você tinha um computador esquizofrênico, que é o teu computador, no caso do Commodore 128, ou ele era o Commodore 64, ou ele era o Commodore 128. Você tinha que escolher na hora do boot. Sem contar o BASIC do Commodore 64, que não teve nenhuma atualização desde a primeira versão, do patch, né? Mas a Commodore vendia um cartucho com o resto dos comandos. O Commodore 64 é um caso mais extremo de todos. Ele morreu em 1994 exatamente do mesmo jeito que nasceu em 1982. Só a integração da eletrônica, que era a mesma diferença de um Coco 1 para um Coco 2, ou seja, nada. Só a placa que foi diminuindo. João, a gente cita o negócio do Commodore 64 e eu queria que você discorresse sobre aquela história do Plock no Commodore 64. Vamos lá, vamos de novo. Tava fazendo um cabo AV pro Commodore 128 e precisava que o bichinho desse algum sinal sonoro, né? Aí eu peguei o BASIC do Commodore 64, não tinha comando play, não tinha comando sound, não tinha comando beep, digitei umas 10 linhas de pique-poke. Tava me sentindo quase o hacker daquele filme de zoeira. Kung Fury, tava me sentindo The Hacker, Kung Fury. Hackerman, isso aí. Tava me sentindo hacker, velho. Digitando altas linhas de pique-poke, hexadecimal. Aí depois de ter digitado isso, eu pensei, isso aqui deve ser quase uma música, uma melodia que vai sair em seed aqui, quase a Sabrina
mina lá do boss, né? Aí eu aperto um Enter e o Commodore 64 faz no alto-falante do 1721, pi! Eu repito, ele faz pi! Eu presenciei esse momento, foi um dos momentos mais frustrantes que eu já vi na minha vida. Um olhou e falou, é isso mesmo? É. Estava eu, o Ricardo e o Márcio. O Ricardo primeiro ficou incrédulo, depois ele começou a rir. E o Márcio olhando assim com cara de reprovação, quase falando assim, se fosse MSX isso nunca tinha acontecido. Depois eu descobri o pior, que o Basic do 128, que era só eu resetar, tinha o comando play. Uma sintaxe até próxima do MSX. Eu mereço. Curiosidade do 128 é essa, né? O 128 ele é um computador que tem um Commodore 64 lá dentro também. E se ele precisa botar com a ROM do Commodore 64, você poder rodar o software dele. Aí quando você quer 128, você tem que literalmente resetar a máquina e entrar em outra. É diferente do MSX, né? Que ele é as duas coisas. E a mesma coisa acontece com o Spectrum. Você tem um Spectrum 128 e quer rodar joguinho do 48, na hora que você entrar no menu, não inventa de escolher o Basic novo, porque o capaz do programa não funcionar direito. Você tem que usar aquele mesmo Basic de apertar K pra escrever load na tela e seguir adiante. Mas enfim, esse não é um podcast sobre atualizações, embora... Mas tivemos um episódio sobre atualização. Sim, mas enfim, vamos voltar ao que interessa. Vamos lá. Assim, é óbvio que o MS1 tinha limitações, não eram talvez tão relevantes em 83, mas tornaram muito relevantes em 85. Por exemplo, uma delas talvez seja o símbolo, não porque, enfim, seja uma limitação real, mas não, mas sim porque foi talvez uma das primeiras coisas que as pessoas notaram que era o problema, eram as 40 colunas em modo texto. Sim, isso aí, como o pessoal reclamava por conta de que você não teria suporte a rodar software de CPM, né? Muita gente... Tanto que o Amstrad CPC ele já saiu em 84 com 80 colunas. Lembrando que o TMS 918 era um integrado de 1978. Aliás, qual foi o primeiro microdoméstico a sair com o próprio Texas, o TI-99-4, antes mesmo do 4A, 79. E pelo que eu consigo entender desse chip, ele não foi feito para computador, console de videogame, não, ele foi feito para você fazer câmera de vigilância, pelo jeito. Não tem nada que te ajude. Não, e 40 colunas pra terminal, pra videotexto era... E detalhe, 40 colunas na segunda revisão do chip, não é isso, Juan? Aí eu já não conheço o suficiente. Porque o primeiro TI ele não tinha 40 colunas. O segundo tinha. Quando botaram 99-28A. Acho que ele não tinha modo 40 colunas, já tava então depois. Era Screen 2 que ele não tinha? Agora eu não lembro, acho que ele também não tinha 40 colunas. Tudo bem, vamos seguir adiante. Este aqui não é um episódio sobre o Texas T89. Já tivemos episódios sobre o Texas, inclusive, se eu vou lembrar o número, acho que é o 36, tô chutando. Já falamos sobre TI-99-4A e falamos também sobre o chip, em algum episódio nosso maluco sobre os chips, o lado B ou o lado C dos processadores. Tá entre o 108 e 1, tá fácil. É fácil. Você tá na dúvida, eu recomendo, ouve todos, tá? Começa do zero e vem até aqui. Tá ouvindo todos. Bom, 40 colunas. Existiam cartões de 80 colunas, baseados no MC1045 da Motorola, ou até mesmo no 9938 da Yamaha, que é retrocompatível com o 9918, e ele também equipes de capacidade gráfica do MSX, como o Graphic Expanded Unit, MPCX da Sony, com resoluções de 256 por 204 e 500 de 204, com 2416 cores de uma paleta de 512 possíveis. Esse bichinho eu não conhecia. Com caneta ótica. A Sony adorava caneta ótica. Mas aí virava um negócio que não era compatível, né? Ele não era compatível, era um modo Pro. O padrão permitia que eles fizessem isso. Mas, cara, eu lembro de ter lido esse primeiro artigo que eu li sobre o MSX, eu li sobre essa unidade, o MPCX. Que coisa bizarra. PowerGraph Feelings agora, para PowerGraph evocar isso, só falta eles implementarem caneta ótica, hein, Rogério? Bota uma caneta ótica aí. No! God, please, no! 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 Ah, não, mas aí que tá. O MPCX é bem mais pesado que uma PowerGraph, pesa 4 quilos. Tem um comentário na MSX Wiki, do pessoal da MSX.org, que comenta que essa resolução com 204 linhas era justamente a resolução dos terminais da Captain. Sim, 204 é a resolução com terminal mínimo. Tem que ter no mínimo 204 linhas e o cara implementar 204 linhas, literalmente. Se você pensar na realidade, pode até ser que tenha mais. Existe uma hipótese que o pessoal fala do MPCX, na realidade, ter um V9938 lá dentro. É a propaganda ter só 204 linhas. E se você fizer a continha fácil aí, olha, são 204 linhas, com mais uma linha de status, mais 8 pixels pra fazer a linha de status, dá quanto? 212. Que é a resolução de quem? Do MSX2 a partir da Screen 5. Aí, ó. Esse cara tem duas coisas diferentes, né? Ele não tem um modo com essas cores, e outra coisa, ele tem um modo de duas cores. Às vezes, pra esse modo de duas cores, pode ser Screen 6 na realidade, tá? Mas 6 tem 4, né? Mas os caras não disseram. Mas
aí eu imagino que como a ideia era que você pudesse usar como um terminal Captain, que você plugava no seu Sanyo e etc e tal, não era coisa que eles estariam preocupados. E a Sanyo já devia saber das conversas dentro da Ace pra atualizar o padrão, mas não era uma coisa que, tipo, ela não ia esperar até 85 pra sair o MS2, ela podia, provavelmente até saiu antes, de repente. Começou antes. Esse cara tem anúncio dele acho que do julho ou junho, né, uma revista da própria MSX Magazine japonesa. Tem propaganda dele. Mas a função desse cara era a edição de vídeo. Era edição de vídeo. Usar como Captain era um, como o pessoal fala, né, um plus a mais. Porque eu tô imaginando, por exemplo, que você podia usar pra de repente subir conteúdo Captain. Não sei disso. Não sei se era possível. Ele tem entrada e saída NTSC. Tava olhando a ficha dele lá no MSX Org. Edição de vídeo. Você podia ligar uma câmera. Então. E eu imagino que de repente a saída NTSC era pra você, sei lá, passar numa tela ou então numa televisão, pra de repente você ver o teu vídeo no final das contas, né? Porque se era vídeo, você tinha que ver em algum lugar, né? Aí metia aquele saída NTSC, você plugava no RF, tchau, benção, e ia ver o que acontecia. Ô, gente, isso aqui é o MS2 de alguma realidade paralela. Mas não é da Terra 616. Não. Na Terra 616, o MSX2 surge em 85, e aí retroativamente MSX vira MSX1. Igualzinho o TS-80. E aí vem a primeira pergunta: MSX2 ou MSX 2.0? Seguinte, existe MSX 2.1 ou 2.0 é só carro? É só carro, porque existe MSX 2.1, 2.2? Não, né? Não, isso é uma confusão que surgiu no Brasil, né? Como a cortesia da Gradiente, que fez o padrão MSX 1.1 e 1.0, quando chegou o MSX 2, a galera já botou o 0.0 no sufixo pro número. Não, e também tinha o seguinte, na MSX Micro, quando eles anunciam, mostram o Spectra Video, o Express, né, o 728, por ele vir com o VDP de MSX2 para conseguir 80 colunas, apesar de ser originalmente MSX1, o pessoal falava que era um MSX 1,5. Não faz sentido. Porque o MSX2 é basicamente o VDP novo e a ROM nova, né? Se você tem um e não tem outro, 1,5. Né? Não, mas você tem mais coisa além do VDP. É lógico. Assim, por essa lógica, eu acho que o Spectra Video Express é muito mais 1,5 do que o Express Plus ou mesmo o Hotbit preto, que também estava ali pendurado, sim, se você trocar 6 meses desse tipo, você tinha um MS2. Mas enfim, a gente já discutiu isso a exaustão. Vamos voltar a discutir um dia, porque a gente é chato. Sim. Então, vamos falar da novidade. O que o padrão MSX2 trouxe para a criatura MSX? Eu gosto de dizer que o MSX2 separa os nomes dos meninos, que é o maior salto do padrão, do MSX1 pro 2. Com certeza, que pro 2 Plus foi só um VDP melhorado e o Terry é aquela coisa estranha que nós conhecemos, então... É o compatível. Que não tem porta de cassete. Um abraço, Ademir Cachano. Eu diria um negócio a respeito do MSX2. O MSX2 é o MSX. Faz sentido. Punk, discorra. O MSX1, você tem um monte de coisas parecidas. São componentes de prateleira, daí você parece com o SVI, você parece com o SC3000, você parece com o Colep. Onde o MSX ganha a cara de MSX, o jeito de MSX, é no MSX2. É onde ele se sobressai, né? Onde ele se destaca e é um micro mais único. Exatamente. A começar pelo boot, né? Exatamente. O boot já aparece, sobe lá o MSX no boot, ele já tem os modos de vídeo dele que são... Poxa, o MSX2 é um salto, um computador doméstico de modos de vídeo. Se você ter 256 cores, deu um salto assim gritante aí. Sim. A joia da coroa no MSX2, aquele que realmente enche os olhos, né? Literalmente, realmente é o VDP, né? Mas não é a única coisa. Sim, não é a única coisa, mas é o que enche os olhos, porque você sai do VDP. Nós tínhamos até então o TMS, 91, 18 ou 1819, né? Porque havia aquela diferença. Nessa altura já era um chip com 8, 7 anos de existência. 7 anos de idade. Você saiu dali TMS, você vai para um chip da Yamaha, que é o V9938, que é retrocompatível com o chip da Texas, mas ele adiciona alguns recursos. Primeiro, 80 colunas na tela de texto, podendo inclusive fazer 2 combinações de cores, o recurso do Blink, que todos os modos de texto conseguem exibir até 26,5 linhas. Até Screen 1 foi 26,5 linhas. Pois é, a gente não vai usar muito esse negócio, não há muito uso, vamos pensar, mas pensa que 26 linhas e meia, mas dá pra você enfiar alguma coisinha a mais ali. É interessante a ideia. Você passa a ter de 16 para 128K de VRAM. O padrão passa a exigir obrigatoriamente que todas as máquinas tenham que ter no mínimo 64 KB de RAM, mas você sai da VRAM, você pula de 16 para 128. Então você aumenta 8 vezes aí. Então suportando modos gráficos de 256
516 por 212 com 16 cores, 4 páginas de vídeo. 512 por 212, 4 ou 16 cores, aí 4 ou 2 páginas de vídeo, paletado, né, uma paleta de 512 cores. E o 256 por 212 com as 256 cores, que é a Screen 8, que aí a paleta é fixa. E uma curiosidade desses modos de vídeo é que eles são lineares, ou seja, o byte seguinte é o pixel seguinte até acabar com a linha e começa na linha de baixo e volta, né? Facilita a vida para quem tá programando e outras coisas. Por exemplo, o Amiga, que é contemporâneo também, ele não era linear nesse sentido. Eu tinha que botar um byte de cor na memória de vídeo e incrementar meu ponteiro 4 posições para poder pegar o pixel seguinte. Nossa. Porque os outros pixels são os backplanes. Então você imagina como deve ser divertido você fazer um jogo para um Amiga nesse sentido. O Eric Chane, do Out of the Mother World, ele teve que fazer um certo malabarismo para jogar o frame buffer das ações para a memória de vídeo do Amiga. E a mesma coisa pro do Atari ST. O Atari ST é mais louco ainda. O Atari ST, assim, o primeiro bit da palavra, ele equivale ao primeiro bit de uma cor. E o segundo bit dessa cor tá na segunda palavra. Eu fiquei quase uma semana olhando o diagrama até conseguir entender o que era isso. Gente do céu. Ah, e uma coisa, você podia fazer um interlace e aí você dobrava a resolução horizontal para 424 linhas, usando 2 páginas de vídeo. Claro que vai ser uma piscadela desgraçada na sua cara. Ah, você era jovem e não tava cego ainda. Não, já cegava na época. Nesse modo você tinha que usar óculos escuros para operar o computador. No MSX1 o sprite era monocromático, agora você passou a poder ter cada linha do sprite com uma cor, e você passou a ter, em vez de ter 4, passou a poder ter 8 sprites da mesma linha. Então você dá um salto absurdo em termos da capacidade de vídeo. Não é a única mudança. Você tem, por exemplo, além o circuito de relógio interno, então uma coisa que você não tinha um relógio. Aliás, dúvida, todo MSX2 necessariamente tem que ter um relógio real? Faz parte do padrão, tem que ter, mas a gente aqui usava muito o relógio simulado, que não tinha, ele lia o vazio. É porque na época sumiu os chips da Record, do RTC, desapareceram na praça. Nós já vamos chegar nesse assunto, né? Mas é um relógio, ele é uma bateria, né? Um circuito de relógio, que tem, além do relógio em si, né? Um circuito CMOS, ele também tem uma memóriazinha que era usada para armazenar o setup da máquina. A senha, as cores, quantidade de caracteres, qual estava com o widget 80 na screen 0, da cor bip, o volume do bip. Coisas que não existiam em outras máquinas de 8-bit. O set adjust, né? O ajuste da tela. Coisa que a gente usava malandragem, usava o set adjust para fazer scroll, fabricar um scroll fino, né? Que você podia ajustar. Pode-se dizer que em 85 já existia setup de BIOS em NVLAN nos PCs, ou o MSX2 fez primeiro? Não, acho que o PC já tinha. Isso surge com o AT, se eu não estou enganado. Nós falamos das duas primeiras atualizações que definem o MSX2. A primeira é o VDP, a segunda é o relógio interno, a terceira é a expansão de memória. O MSX padrão, ele já suportava, eu acho que 1 mega. Você conseguia expandir o computador teoricamente para até 1 mega, se não falar memória. 416 1 mega. Era o 64K pro slot vezes slot sobre slot dava 1 mega. Você só não podia ter nenhuma ROM, não podia ter BIOS, de resto dava 1 mega. Mas você tinha 1 mega. Servia pra nada, mas você tinha ali 1 mega disponível. Nem funcionava o computador. Mas tinha 1 mega, não importa. Sem BIOS, sem boot, mas tinha 1 mega. Você não tinha um padrão, né, pra expansão de memória. Você tinha aquelas expansões de memória maluca da Cássio, você tinha uma expansão que a Sony vendia, um cartucho 64K. Não, nesse caso, assim, o MSX1, ele tinha, sim, uma expansão padrão de memória, que era exatamente isso, de você colocar RAM em um slot. Você pegava o slot, podia colocar até 64K em cada slot. Aí, depois de um tempo, a ASCII percebeu, no MSX2, ela percebeu assim, cara, isso não é uma boa ideia, não é produtível fazer desse jeito. Fora que é um saco você ficar procurando as páginas de memória RAM na máquina pra saber o que você pode fazer, né? E lá pela terceira ou quarta tentativa você não procurava, né? Mas tocava o foda-se pro... Fisicamente falando. Isso foi um dos problemas que eles resolveram no MSX2 também, é trazer um novo padrão de memória. Que é a Mapper, né? Ô, cara burro! Agora o Juan fala Mapper. Certo, vocês falam Mapper, tá errado isso. O nome é Mapper ou Mapper, é uma vogal aberta, não é E, tem uma constante duplicada aí. É a mesma coisa, hater, odiador e rapper, chapeleiro,
chapeleiro louco. Hatter com 2 T's, hater é com um T só. Sabe qual é o problema, Juan? É que cada um falava de um jeito diferente lá nos anos 80. Porque a galera sabia inglês direito, né? E só via as coisas escritas e pronunciava como achava que era. Em inglês, A se pronuncia E. Então, tá. Exatamente. Sabe que eu falava Mapper há um bom tempo, mas depois eu acostumei a falar Mapper. Eu falava Mapper naquela época. É a Mapper. Olhava ali e falava, mas depois eu acostumei a falar Mapper. Falava Mapper porque todo mundo, assim, eu tô falando todo mundo, tô falando a galera da quebrada, eu tô falando dos donos das piratoeiras. Falava Mapper, eu ia discutir com os caras. Não. Na minha cabeça sempre foi Ei, Mapper, porque A tem som de Ei. Todo mundo aprende isso na escola, poxa. Também tem essa. A regra do inglês é que inglês não tem regra. E as pessoas que eu conheço que são professores de inglês que confirmem isso pra mim. Você vai querer também uma língua de pastor de ovelha? É nisso. A Mapper, tá, vamos falar agora assim, a Mapper, eu me corrigindo, a Mapper dá suporte até 4 MB. Por slot. Por slot. Significa que você pode colocar até 256 páginas, 16 KB por slot. Há poucos dias um camarada da comunidade, o Leonardo, estava com umas expansões lá, pegou o Turbo R dele, ligou e tirou foto com 14 MB. Teoricamente você pode botar até 64 MB, né? Um tiquinho menos do que 64 MB. Acho que 32, não? 64. Se você fizer o MSX que não boota lá do MSX1 de 1 MB, o MSX2 fica com 64 MB. Olha. Slots, cada um com 4 subslots expandidos, pá. Tá quase pra rodar Crysis. Brinca não que Crysis perdeu o posto de sumidade por causa de 2 problemas. Um é que ele agora vai ser portado pro Nintendo Switch. E o segundo é que o Minecraft agora tem suporte a RTX, ou seja, Ray Tracing. Acabou o meme. Olha, roda Minecraft? É por aí. Acabou a graça. E o segundo meme do tipo, a Crysis roda até do Nintendo Switch. Nada contra o console, mas a gente tem que ver que a arquitetura dele é modesta. Voltando ao MSX, eu lembro que tem foto de... Tem uma expansão de memória que apareceu recentemente, feita pelos japoneses, que acho que botava 32 MB na máquina. 64. 16. É 16 MB por expansão, que ela tem um expansor de slots internos. Ou seja, tem a expansão da expansão. É. Só as matrioscas da memória. Mas a principal mágica do MSX2 era, para assim dizer, a forma como eles implementaram a atualização da ROM. Diria eu a mais importante. Ao invés de literalmente regravarem a ROM, não, o que eles fizeram? Eles mantiveram, entre aspas, né, a ROM do MSX1 na máquina. Fizeram um puxadinho. E fizeram literalmente um puxadinho, a sub-ROM. Isso é interessante, porque, por exemplo, o exemplo citado lá mais pra cima, quando eu comentei do Apple II GS, o Apple II GS não implementava nada das novidades do GS dentro do Apple Soft Basic. Era o mesmo Apple Soft Basic do Apple IIe. Tinha uma gigantesca ROM lá que eles herdaram, inclusive do Mac, que tinha toda a biblioteca para você fazer desenho, que é equivalente a QuickDraw, para você fazer toda a parte de interface gráfica de aplicação, mas não servia para nada para quem tava só brincando com o Basic. Isso foi uma atenção especial do MSX, que a ASCII teve quando pensou no MSX. Isso eu acho que faz uma diferença brutal, assim, com relação à usabilidade do MSX2. Todo hardware que você lançasse, você deveria trazer junto do hardware os comandos em BASIC para conseguir cuidar dele. Então, junto com uma interface serial, você tem que ter os comandos da interface serial. Junto com o modem, tem que ter os comandos para cuidar do modem. Esse que era o guideline. A ASCII seguiu o próprio guideline dela. O MSX Audio não seguiu muito não, né? O MSX Audio tem a BIOS, eles só não colocaram. Ele tem a BIOS dele. Os fabricantes que fizeram não colocaram a BIOS. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu acho que da Panasonic tinha a BIOS completa dentro. Acho que só o Panasonic que tinha. Mas tem lá todos uns call. Aí você enfiava o cartucho e você tinha contos novos no Basic para usar o MSX Audio, o MSX Music. Sim. Em vez do Call Music, era Call Audio, acho, inclusive. Eu queria discorrer um pouco sobre o 9938 em si. Por favor. Por favor, faça as honras. Sinta-se à vontade. Para tudo aí! O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia. A gente comentou do V9938 mais pra cima e você falou das dificuldades dele, do que ele foi resolvendo do MSX. Falou que colocou modo de 80 colunas. Dá pra perceber nesse texto que a gente tem que não tem quase nada relativo a jogo, tá? Tem os sprites ali embaixo e com todos os informes que tem, entrevista com desenvolvedor, com o pessoal que faz o hardware, o que tinha pra fazer o novo VDP de MSX. A Microsoft foi pedido dela que tivesse um modo de 80 colunas.
colunas. Então pra ela era muito importante, porque ela queria fazer o esquema de ter, ela ainda acreditava que dava pra manter o MSX como computador doméstico e o PC como computador do escritório. Então o cara aí usava o multiplan do escritório e trazia depois pra mexer no MSX. Então precisava de 80 colunas pra ficar com a cara decente, pra você conseguir trabalhar com isso. Esse era o pedido da Microsoft. No manual do 9938 tem uma empresa nominalmente que eles agradecem nominalmente, que é a NTT. O que a NTT queria? A NTT queria um chip pra fazer terminal capa. Então 204 linhas, no mínimo. E outra de status, por isso tem 212. Quem mais que deu palpite? A Victor deu palpite. E o que a Victor queria? A Victor queria usar isso aí pra fazer titulação, edição de vídeo. Victor é a JVC, né? Isso. O que o VDP tem? O VDP tem modos aí e tem a tara do nicho. O nicho, ele tinha uma tara por coisas fotorrealistas. Então tem um modo fotorrealista que é Screen 8, né, que é o melhor que você consegue fazer na época aí. E tem suporte a Superimposer, tem suporte a paleta externa. Quem não estava nessa história toda? Não tinha ninguém pra pedir pra colocar um modo de tile de alta velocidade. Não tinha ninguém pra advogar pelos jogos. Ou pelo menos uns sprites decentes, né? Porque o que foi feito com sprite é quase uma gambiarra. Vamos falar outra coisa. Na entrevista com o pessoal da Yamaha que fez o chip, eles falam que na realidade eles fizeram isso porque a parte dos sprites foi decisão deles fazer alguma coisa. Olha só. Não tinha nada. Tava chovendo nesse dia e não deu pra sair pra almoçar. Assim, não tinha nada pra jogo. Vamos botar esses spritezinhos aqui. Não tinha nenhuma melhoria. Vamos dar uma mexida aqui nos sprites, não sei o que. Não tinha lobby pra isso. Todos os lobbies eram pra outras coisas. Inclusive uma série de coisas que não andaram pra frente, que se perderam no tempo. Outro ponto legal do padrão MSX2, que a gente mencionou o MSX Audio. O MSX Audio, ele era pra fazer parte do padrão, só que ele é muito caro. Então ele é opcional. O pessoal fala, mas o MSX2 não teve melhoria de som. Teve. O MSX Audio é a melhoria de som do MSX2, só que ele é muito megalomaníaco. Ninguém ia colocar isso no meio. Ele é opcional do padrão. Ficou tão opcional que não teve nenhum MSX lançado com ele. Pô, pra você ter uma ideia, o MSX Audio é a versão melhorada do chip de áudio da versão Deluxe do Terra Cresta, que era um arcade que tava saindo no mesmo ano, Mega Power, né? E que ia sair no MSX2. Bom, isso deixa pra lá. Ele é quase uma Sound Blaster da época. Exatamente. A placa é praticamente uma Sound Blaster da época, que vem surgir anos depois. Ela é a avó da Sound Blaster da Adlib. Não, eu acho que ela já tinha várias das características nele que a Sound Blaster tinha. Eu posso dizer que era uma Sound Blaster antes da própria Sound Blaster. Ela tinha, inclusive, captura de áudio, né? Pra digitalização de áudio e a reprodução de sample de wave, né? A DPCM. Sim. A diferença do PL1 pro PL2 é pouca coisa, né? Uma coisa curiosa, assim, quando a gente fala que ninguém de jogo foi lá pra dar palpite, uma coisa que sempre falta no MSX2, poxa, expandiram a Screen 0 pra 40 colunas. Por que não expandiram a Screen 1 pra 64? Pois é, né? E já fazia um modo de tile interessante, né? A Konami já agradecia bastante com um troço desse. E não teve realmente um modo de tile pra Screen 5, né? Não. Tanto que os jogos que tem, né, literalmente o cara fica trabalhando com double buffer. O problema é que a galera devia estar mais preocupada em fazer jogo pra Famicom nessa época. Mas eu acho que depende do que você tivesse pra oferecer, talvez tivesse mais jogo pra MSX também. Sim. Porque eles não ofereceram, não tinha nada assim de muito bom pra um cara fazer, pra pessoa fazer um jogo de ação. Tanto que a Konami, ela segurou toda a série Gradius nos modos de vídeo do MSX1, até mesmo quando ela foi pro Space Mumble, ela continuou com o mesmo modo de vídeo. Maquiado lá, mas... Quando a gente chegar na parte de jogos, a gente vai falar o quão que a galera tirou leite de pedra do 9938. Ele é um chip muito legal, mas é interessante ter em mente pra que ele foi pensado, que geralmente o pessoal fala assim, mas olha só, não tem modo de tile, o chip do Master System tem. Mas eles estavam pensando realmente num computador. Eles estavam pensando num computador e numa estação multimídia quando fizeram o chip. Eu acho que a analogia, apesar das diferenças técnicas, mas eu acho que a analogia do Giovanni do Apple IIgs, de MSX2 ser o Apple IIgs, não tá tão longe assim, não. Vale dizer que a gente faz essa analogia normalmente pra provocar os usuários de Apple IIgs, né? Eu já ouvi vários reclamando, isso é ofensivo. Eu falei, de nada, foi mal aí. E aí, vai encarar? A única diferença é que o MSX2 teve um suporte muito maior a software do que o Apple IIgs. O Apple IIgs tá, nesse ponto, ele tá mais pro Turbo R. Tem a RAM. O MSX2, assim, o MSX2 ele é bem... Ele é um negócio bem pensado, bem interessante. Eu acho que ali, se por um lado, pra computador japonês, ele fazer o salto, todo mundo tava esperando, o mercado realmente tava todo mundo dando esses upgrades, a Famitsu
com o FM7, depois foi pro 77, 77AV e a Sharp com X1, pra mercado ocidental. Você falou Famitsu em vez de Fujitsu? Valeu! É porque ele tá com fome. É Fujitsu. Foi mal. Famitsu é a revista. Enquanto essas empresas estavam nesse pensamento e o MSX2 foi nessa mesma vibe, pro ocidente ele veio com uma proposta totalmente revolucionária. De ser uma continuação. Exato, porque todos os saltos das linhas de 8-bit foram pequenos. Hoje diriam que seria uma franquia, a franquia do MSX. Vai ter mais versão que Velozes e Furiosos. Ai! Sim. Agora pra gente entrar nesse ponto, hein, Punk? Parece que também os fabricantes foram mais imaginativos no MSX2, né? Porque eles tinham mais recurso. Eles tinham mais recurso e eles também tentaram se diferenciar numa faixa de preço mais alta até. No MSX1, você vai falar, a gente tem aquela parte aqui do quem fabricou o MSX, tem um ponto legal, assim, quem não está na lista? A Casio. Mas ela continuou fabricando MSX1. Até 87 ou 88. Não, acho que até 89, porque... Ela continuou fazendo MX10 até os últimos segundos da vida dela. Sim. O negócio da Casio era fazer micro fuleiro. Pequenininho, pouca memória. É por isso que o pessoal, na época que o pessoal tava no auge comprando coisa do Japão, tinha um camarada nosso, um abraço pro Werner, né, que deve estar ouvindo esse episódio, que ele dizia que ele ia tijolar uma parede com MX10. Dava pra forrar a parede inteira, só de Casio. Vou falar só uma coisa. A Casio, ela destruiu o sonho dourado da SEGA, tentar dar uma sobrevida em forma de computador do SG-1000 com o SC-3000. E a Casio foi lá e detonou com o SC-3000. Como assim? Ué, quase igual e mais barato. E com a diferença de um padrão inteiro de suporte. Tem duas coisas interessantes dos micros da Casio. A primeira, tem uma entrevista com os desenvolvedores numa MSX Magazine e eles comentam que foi a Casio e mais outra empresa que advogaram pelo mínimo do MSX1 poder ser 8K, porque todo mundo queria que fosse 16. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, Cássio. Era outra empresa que usava 8K além da Casio. A primeira versão do primeiro ZMix tem 8K. Mas eles falam Casio e outra empresa, não falam o nome. Eles falam a data da reunião, falam assim, a reunião do dia 25 de abril de 1982, mas não falam outra empresa, que ele, não lembro da outra empresa. Só por causa que a outra empresa era coreana, né? Então, sei lá, mas eles falam isso. E depois tinha uma entrevista, acho que era com o Yamashita da ASP, em que ele fala que a Casio não tem MSX2 porque não deram a licença de MSX2 pra ela. Oh my God. Não venderam pra ela a licença. Que beleza. Não deram pra ela e ela não quis comprar também. Não, porque os outros fabricantes falaram assim, olha, a Casio destruiu o mercado de MSX1, ela não destruiu só o SC3000. Caramba! Porque ela levou o preço lá pra baixo. Os primeiros você fala assim da variabilidade que do MSX1, no Sony tinha MSX1 com drive de disquete e Superimposer, a Victor também tinha com Superimposer, a Mitsubishi chegou a montar um MSX1 com telefone embutido, então um monte de coisa que a gente vê que vira moda no MSX2, essa variabilidade, o MSX1 tava começando a ter. Até que chega alguém e fala assim, olha aqui, ó, venda meu micro por menos da metade do preço de qualquer um de vocês, é do mesmo padrão, hein? Era a comodalidade do mundo MSX. Por aí, e tudo funciona. Então tá explicado que o fumo que a SEGA levou entre 1983 e 1985, dá a impressão que a segunda máquina, depois do Famicom, que o pessoal se lembra pra jogar nesse período, e até digo um pouco depois, por causa da base instalada, do MSX2, é o MSX. Sim. O pessoal não lembra do Japão de SC-1000, o pessoal lembra vagamente do Master System, ou melhor dizendo, do Mark III, e pro japonês a SEGA começou no Mega Drive. A Casio os outros fabricantes chegaram a falar assim, não, a gente não faz, a gente vai pular fora desse negócio de MSX, estavam negociando o MSX2. Aí na entrevista o cara falou assim, então a gente negou pra ela a licença. Nothing for you! Que isso? Você vende muito. Você vende muito, não pode não. Caramba. Nesse momento a Texas pensa, quem dera a gente pudesse fazer isso com a Commodore. Mas no Japão era briga de cachorro grande, né? E assim, poxa, o sonho da ASP não era ter um videogame com teclado de borracha. O sonho do nicho era ter um computador ubíquo. Sim. Então se você tivesse um cara que destruísse todo mundo do mercado pra vender videogame com tecladinho de borracha, o sonho acabou aí. E pior, tava conseguindo? Esse é um ponto bem... Você tem essa variabilidade maior, porque inclusive a variabilidade também morre do MSX2, ela morre quando começa a briga dos de baixo custo. Mas aí acho que a gente vamos entrar pros fabricantes aqui, conversar mais a respeito, né? Vamos seguindo aí com os caras. Tá falando do A1F, né? É, ele mesmo. Os A1. O A1 principalmente. Isso, o A1. O A1 foi o MX10 do MSX2. É o A1 e o Sony F1. Sony F1. Preferido do Kojima. Falando do HBF1, aquele que eu tenho. Um abraço ao nosso amigo Vitor Setúbal, ouvinte do podcast, MSXero, que tem um HBF1 vermelhinho. Sim. 2 palavras, Rogerinho. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site.
Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. É a verdade que acaba com todos os relacionamentos. Vamos seguir numa ordem analfabética aí? Vamos. A gente começa com a câmera fotográfica, né? Canon. A Canon fez o V25, o V30F, que na minha concepção são alguns dos MSX mais raros que eu já vi para vender. Eu só vi fotos de um no Brasil uma vez de um V25. Do V30F. Ah, Esse eu só vi foto. É bonito. E as mesmas fotos. O V25 ele é branco, ele é a carcaça do V20, só que ele é todo branco. Eu vi uma vez um à venda, o cara vendeu, e uma vez eu tive com um nas mãos num encontro, mas foi só e pronto. Não, depois botou a máquina à venda, ele pediu pro Ricardo Oasi da Tecnobot pra transformar o micro pra 2+. E depois o cara vendeu a máquina. Exatamente. V30 não de nada, né? Já sabia do Retrobrite. O João, que vocês devem estar lembrando daquela linha de OEM que fizeram para os fabricantes, tem uns 3 ou 4 modelos de MSX2 que, se for olhar, só trocou o logo, assim, é igualzinho um para outro. Cara, de um focinho do outro. Aí vamos passar pro Hitachi MBH3, que tem um tablet, eu tenho um, e o MBH70. O MBH3 tem uma característica curiosa que ele vinha com 64K de VRAM. É o meu papo. Ah, é? Ele também vinha só com 64K de VRAM? Isso. Não sabia, não. O meu teve a memória expandida da VRAM. Apesar de protestos de algumas pessoas da comunidade, eu falei, dane-se, me faz pediu a pessoa lá, a gente colocou 2 soquetes torneados, tacamos lá e botamos 128. Pronto. É uma máquina bacana. Liguei ela há pouco tempo, bacana, simpática, eu gosto dele. Aí eu seria comum, poxa. Pra não ter problema, a memória tá soquetada. Ah, aí tudo bem. Ah, numa Daughterboard. Sim, o G1 também tem. Eu tenho um G1. Lembrando assim, que isso aí por causa de VRAM, não 128. Punk, não, você lembrou o seguinte também, não era qualquer memória, eram memórias rápidas. É. Exatamente. Acho que é tudo traço 10, pra cima, não é memória. É memória vagabunda que você comprava no camelô. Por mais que depois os kits de transformação tivessem feito memórias não tão rápidas assim, né? Mas é transformação. É. O MLG10, ele tem acesso, atrás dele, tem um slot que dá acesso direto aos sinais do VDP, pra fazer superimposer, digitalização. Ah, essas pininhas que saem pra isso? Servem, ele é um acesso direto pros sinais pro color bus do VDP. Caramba. E isso é o tipo de slot que eu gostaria de ter visto padronizado no MSX2. No G30, ele tem esse mesmo slot, só que é embutido dentro do micro. Essa mesma barra de pino, só que é dentro do computador. Não fica exposto. A gente pulou da OMB-H70 Tashi, né? Falamos do 3 que tinha tablet. Mas foi ótimo de pular, porque o MB-H70, na realidade, é feito pela Mitsubishi. É um daqueles que o pessoal fala que tem vários iguais. Ah, tudo bem, então seguimos na linha. O MBH70, ele é uma segunda versão do MLG30. A placa é atualizada. Assim, eu nunca vi um H70 com a mesma placa do G30 e nunca vi nenhum G30 com a mesma placa do H70. Só que eles são... Um é uma versão atualizada do outro. Na placa do H70, inclusive, eu tava até comentando antes aí de começar. Ele tem os jumpers marcados M de um lado, que é pra ficar na pinagem do Mitsubishi, e H do outro pra ficar na pinagem da Hitachi. E tem os smartphones, né? Ah, a máquina é bem bonita. Só uma coisa rapidinha. O G1 e o G10, eles são exatamente as mesmas máquinas. A diferença é que o G1 era vendido no mercado europeu e o G10 foi vendido no Japão. O mesmo com o G3 e o G30. É a mesma lógica, né? Mesma lógica. Eu sei porque o meu G1 é da Espanha, então ele tem um N com um tio, tem um NIE lá no teclado. É o caractere do Costinha. Meu Deus, sobe a música da praça. Tem o G1 e o G10, as placas são praticamente as mesmas. A diferente é só a questão de teclado. O meu, no caso, é 220, porque veio da Europa. E não sei porquê, eu achava que aquele jogo do Kowalski era o jogo do Costinha. Ora, vamos, Kowalski.
Nossa, causa do nariz, do boneco gigante. E ele tinha aquela mudança da ROM, né? E eu acho que o teu tem um SCART europeu, né? Me dá 3 segundos que eu te digo agora. 1, 2. Deixa eu soltar o fone. O fone atrapalhou os 3 segundos, tá vendo? Não consegui. E o Ricardo acabou de cair da cadeira e morreu enforcado com o fone de ouvido. Não foi tão... Enquanto ele tá vendo o SCART dele, temos um bicho raro aqui da Mitsubishi, hein? É os smartphones. O G1 não tem SCART, não. Ah. Não tem SCART. Eu acho que ele não tem nem RGB, pelo que a olhada rápida que eu dei nele agora. Ele não tem SCART europeu e eu acho que, pelo que eu percebi, ele não tem RGB. Curioso. Falei besteira, ele tem RGB, mas não é na pinagem padrão. É a pinagem M. É, eu sei porque eu já tentei tirar um sinal de RGB dele outro dia. Eu fui lá, conversando na MSX São Paulo, com um amigo, com o Jacó. Eu virei pra ele e falei: você já notou que o RGB dele não é padrão? Ele: já. Falei: é merda. Pois é. Em nota mental, o G30 preto, ele ainda lembra um pouco uma outra máquina não MSX. Lembra pra caramba uma outra máquina não MSX. Que foi o Ricardo, inclusive, que falou, canta essa pedra. Você chegou e falou, quando viu o FM77 AV, eu tinha pego, você falou: caraca, é a cara do Mitsubishi G30. Sim, ele parece muito com o G30. Deve ficar mais legal se for um G30 que tiver com o módulo de superimposer embutido. Aí vai ficar mais igual ainda. Fica mais igual ainda. Mas, cara, a disposição dos drives, cor do gabinete, no caso do preto, as aletas de coisas e, inclusive, a cor das teclas, de ser combinação de branco e cinza. Ô, João, o mesmo lanterneiro que fazia isso aí também fazia o para-choque dos Toyotas. E uma coisa que não era tão usual em FM77, mas era em MSX, o joystick na frente. Pode joystick na frente. Isso em MSX era mais comum do que em FM7, FM77. Agora, o Fujitsu tem uma coisa que o Mitsubishi poderia ter, pra ficar mais igual ainda: o teclado infrared. Vai ficar caro pra caramba. Cara, o pessoal perde teclado que tem fio pendurado. Imagina infrared. Um abraço pra você que também está atrás de um teclado de expert, porque tá faltando. Aliás, alguma das máquinas que eu vou falar e tem, eu vou dizer pra vocês vão ver eu dizendo: tem, mas falta o teclado. Pois é, máquinas clássicas, o teclado destacado como o próprio expert, tá difícil arranjar teclado. Se você achar alguma com teclado, levante a mão pro céu. Algumas tá difícil mesmo. Vamos lá, aí tem os smartphones, né? Smartphone é ótimo. Smartphone, olha, quase cabe no bolso. Só aqueles micros da Mitsubishi com um telefone em cima da carcaça. Ele só tem um slot, né? Não. Você tá falando do TS2. Mas assim, na ordem certa, o TS2 é o único desses que foi vendido com MSX. Sendo MSX. O TS2 tem 2 versões, inclusive. Tem a versão com o telefone em cima e tem uma versão que tem só uma bolha de plástico estranha. Alguém perdeu o telefone. Não, ele é vendido assim, um chama TS2 e o que vem com o telefone em cima é o TS2H, de headset. Ah, sim. Pessoal, TS100 e TS100M2 saíram de verdade? Sim. Isso aqui deve ser super raridade, né? Que eu nunca vi. Depende da quantidade que foi vendido. A gente tem 2 problemas aí. A gente não sabe o tanto que vendeu, né? Primeiro problema. Segundo problema, ele era direcionado pra escritório. Deu pra perceber. Cara, micro que vai pra escritório, coisas estranhas dessas que são destinadas a escritório, o destino delas depois é o ferro velho. Reciclagem, exatamente. E ele era caro, hein? 298 mil ienes. Nossa! Essa máquina hoje em dia deve ser raríssima. Ninguém nunca viu uma, tá? Assim, não é que nunca viu na época. Ninguém agora recente, depois que identificou que isso é MSX, não apareceu nenhuma pra vender em lugar nenhum, não tem foto nenhuma de um dele na casa de alguém, do pai dele tirando uma foto, fazendo um joinha dentro da empresa. Bem que tu falou, Ricardo, que as marcas da Mitsubishi, junto com as da Canon, seriam as mais raras. Eu tô vendo aqui, o design delas é totalmente atípico do MSX, do padrão. Não parece MSX, não parece nada. Eles não eram vendidos como MSX. Primeiro item aí. Primeiro erro, eles eram terminais. Isso, eles eram vendidos como um terminal com editor de... Então, no manual do MLTS2, cita o MLTS100, que o sistema de troca de mensagens do ML dele funciona, e o MLTS100 aceita textos no formato MSX Word. Write. O que formato MSX Word numa máquina formato MSX Write numa máquina que a gente sabe hoje que é baseada em MSX, quer dizer que provavelmente era MSX Write mesmo. Exatamente. Pra você pegar o disquete e usar em casa. E você podia enviar, tá? O modem dele, você podia fazer troca de arquivos com MLTS2. Ou com quem mais, se você pudesse conectar um no outro e mandar a cópia de arquivo. Você
podia ligar pros seus amigos, né? Fazer um chat de amizade. Isso. Parece que a única diferença dos dois aqui do M2 é o drive. É o segundo drive, exatamente. Isso, é estilo HC90 e o HC95 da Victor. Exatamente. O HC90 pro HC95, a diferença, o 90 tem um drive só, o 95 tem dois. Que nem o Philips, que a gente vai falar um pouco mais lá embaixo. Da série, sempre que eu mergulho no mundo MSX, eu acho coisa nova. Exatamente. Não conhecer esses TS100. Coisas legais desses TS qualquer coisa. Eles têm o 64-180, que é o Super Z80 da Hitachi, então eles rodam a 6 MHz. Ah, é também? É, Hitachi tunando o chip dos outros desde sempre. Eles têm 512K de RAM. Bomba? Nossa. Pra você poder editar vários documentos, pra você poder trabalhar bastante, sobe um nível acima. Você trabalhar bastante e ter karoshi, né? Por isso que tem o Station aqui em letras garrafais, Telecom Station. Ele é bem interessante e na realidade, inclusive, você não vê o DOS, MSX-DOS. Eles colocaram outro sistema operacional por cima. Nossa. A galerinha dos anos 80 que falava que MSX era só joguinho, chupa. Tem muitas outras utilidades aí. É que pra gente chegou estranho e aí o fato de... É aquelas coisas assim, a gente conhece o mercado aqui, tem várias coisas lá, o Burd falou pra gente como é que é as coisas, mas a gente recebeu o MSX faltando um pedaço da história. Ou vários, né? Como a gente tá percebendo. Se ele tivesse chegado mais rápido, se o MSX com 80 colunas tivesse chegado mais rápido, acho que a gente estaria contando outra história aqui. É verdade. Ô Punk, agora aquela grande pergunta. Achou um desse nesse MJ? Quanto se morreria de frete? Porra! Cara, olha, eu trouxe aqui 40 mil ienes pra começo de conversa. É nível Fredon de frete. Que isso é um chumbo. Porque inclusive esses gabinetes aí geralmente são todos cheios de ferro ainda por cima. Sim, mas agradeça que isso aqui não é um Commodore PET. Eu tenho certeza que é mais leve. Não, é mais pesado. Sério? Por que tu acha isso, Giovanni? Porque eu acho que os japoneses colocam as máquinas mais pesadas para não sambarem e voarem da mesa em caso de terremoto. Eles podiam botar cimento dentro da máquina, pronto. Ou um parafusinho. Parafusá-la na mesa. Eu acho que a parafusar é uma solução mais elegante. Chumbo trambolho na mesa, pronto. É a solução mais elegante, que não comeria no frete no futuro, quando alguém quisesse comprar um fim de coleção. Vamos falar de um fabricante que só deu pitaco. Só deu pitaco? A NTT. Pitacou pra caramba, vamos combinar. É, o NTT, o Captain Multistation, que eu tenho... E seu computador é um super-herói. O nome parece bem sugestivo. Eu tenho um treco desse e o meu, pra variar, não tem teclado. O meu também não tem teclado. Mas tem controle remoto. É o primeiro da série. O controle remoto não funciona com o teclado de MSX, tá? É, bom lembrar. A única coisa que você faz pra usar de MSX nele, ele tem 256K de RAM, ele tem 192K de VRAM, se não me engano, o que é meio estranho usar isso tudo, né? Tem um slot que não funciona no MSX, um slot pra você botar cartão lá, leitura do cartão, inclusive você bota uma bateria no cartão. Proprietário? Não é proprietário, não. Não? Ele não é de MSX. Ele é um SD card pra você poder fazer compras, você fazer várias coisas com ele. Ele não é de MSX, mas não é proprietário. Ah, então isso aí ele é o MSX maquininha de cartão. Isso. Que negócio, o controle remoto dele parece uma fita VHS pelo tamanho. E aí ele tem todo o teclado, você vai lá pra você dar no MSX e botar. Deixa eu ver se eu não lembro, é asterisco, MSX, tralha, se eu não me engano. Isso. Você bota, aí ele inicia com o MSX. Você digita no mandou. Só serve pra isso o bendito do controle. Mande asterisco MSX tralha para o telefone 011 Outra coisa legal dele, que isso não é visível pra gente, mas quando você abre, o V9938, ele tinha um capanga, ele tinha um sidekick, né? Era o V9938 era o Batman, ele tinha um Robin dele. Que era o V99C37. Pra que esse chip servia? O Captain Multistation tem esse cara aí. É pra fazer palete, ele faz acho que 200 mil cores, alguma coisa assim. Caramba. Ele é o primeiro micro a ver o FM, né, embutido. O FM que eu digo, 2413. Ele tem um FM, mas não tem a ROM do FM. Então eu nem sei se o chip de FM tá visível pra MSX. Se tá na porta certa, visível deve estar de algum jeito, mas se tá na porta certa, onde que ele tá? Pra Basic eu acho que não. Não, pra Basic não tem mesmo. Ele não tem a ROM. A ROM do MSX Music não tem. Pra jogo tinha que ver algum jogo que acessaria diretamente, né? E se acessar direto no lugar certo. Ah, é. Senão ele pode até tocar, mas vai tocar assim, né? Plim, plá, plum, plum, plum. Todo zoado o áudio. Ou nem isso. Aí você vê mais um toque da NTT no desenvolvimento do MSX. Ela fez o 9938, teve força suficiente pra criar esse 9937 que só servia pra ela, praticamente. E pra o 2413, o FM, ele foi feito pra tocar musiquinha de Captain, que era o videotexto
estuda NTT. Os tiozões e tiozonas da japoneses fazerem a sua coleção de musiquinha de Cap. Ele foi feito pra isso, pra tocar musiquinha de Cap, bem baratinho. Então assim, todos os terminais Captain que eu tenho aqui, que tem som, tem uns que não tem som, todos que tem som é um 2413 que tem dentro. Olá, aqui é Cláudio Carstens, eu fui gerente de desenvolvimento da Microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão ouvindo aqui a Retrocomputaria.